Neemias, capítulo 1, verso de número 2. Olha o que diz o texto. Neemias 1, 2 diz assim: Veio Hanani, um de meus irmãos, ele e alguns de Judá, e perguntei-lhes pelos judeus que escaparam e que restaram do cativeiro e acerca de Jerusalém. E disseram-me: aqueles que ficaram no cativeiro lá na província estão em grande e o muro de Jerusalém está fendido e as suas portas foram queimadas pelo fogo. E sucedeu que, ouvindo eu essas palavras, assentei-me, chorei e lamentei por alguns dias e estive jejuando e orando perante o Deus dos céus. Queria ler com você novamente o versículo 2 desse texto, vamos lá? Veio a mim um dos meus irmãos, ele e alguns de Judá, e Neemias, diz o texto, perguntou-lhes a respeito daqueles que escaparam. Quem é que fez a pergunta? Neemias. Neemias pergunta a respeito daqueles que estavam sobrevivendo, daqueles que permaneceram vivos, os que sobraram, os que restaram, os que permaneceram. Neemias fez uma pergunta a respeito dessas pessoas. Quem me ouve, diga amém. Queria que você olhasse para o texto e entendesse comigo a realidade de Neemias. Neemias estava em um momento confortável da sua vida. Neemias não precisava fazer o que fez. Neemias não tinha necessidade de sair do lugar em que estava. Neemias estava estabilizado. Neemias estava naquela fase da vida onde você luta para chegar e quando chega, luta para permanecer. Neemias estava em um momento da sua vida completamente confortável. As coisas tinham se encaixado, ele tinha se estabilizado na sua função, ele era um cara de responsabilidade, de honra, de prestígio, ele era bem quisto pelas pessoas, um cara bem relacionado, bem instruído, um cara que estava pronto para viver exatamente o que ele estava vivendo. Mas de repente, ele recebe uma notícia, ele recebe uma informação de que as pessoas da sua cidade estavam passando por uma situação difícil. O texto diz que ele lança uma pergunta para saber o real estado destas pessoas. O texto diz que ele lança uma pergunta para entender como realmente aquele povo estava. Qual foi a informação, qual foi então a resposta que ele tem a partir dessa pergunta? A resposta foi: aqueles que sobreviveram estão em grande miséria, desprezo e dor. Os muros foram derrubados, as portas foram queimadas, tudo que sobrou foi apenas destroço. Tudo que permaneceu, tudo que está lá, não serve para absolutamente nada. Eles acostumaram em viver no meio do caos. Eles acostumaram em viver no meio de um monte de problema. Eles acostumaram em viver no meio de um monte de destroço. Lá está Neemias recebendo essa notícia. Lá está Neemias recebendo esta informação. A Bíblia diz que Neemias se assenta. Neemias começa a chorar a partir daquilo que ele ouve. Neemias, ele ouve aquilo, mas aquilo mexe com ele. Quem está comigo, diga amém. Neemias ouve aquilo, mas o que ele ouve mexe com o que ele sente. Lá está Neemias recebendo aquela informação. Agora, chorando, sentado, se lamentando pelo que o seu povo estava vivendo, entristecido, cheio de lágrimas nos olhos, dor no coração, desespero na alma, sem saber o que fazer e como fazer para ajudar aquele povo. A Bíblia diz que o rei olhou para ele e percebeu que ele estava triste. O rei olha para ele e nota, dizendo: ele não está como sempre esteve. Há alguma coisa de diferente no coração de Neemias. O rei se aproxima de Neemias e pergunta a ele: o que é que você tem? Ele, de forma sincera, olha para o rei e diz: rei, eu estou triste porque a casa dos meus pais, a cidade dos meus pais, os meus amigos, as pessoas com as quais eu cresci, com as quais eu me relacionei,
Elas estão passando por um estado de absoluta miséria, desprezo, dor, angústia. E eu estou me compadecendo de cada uma delas. A Bíblia diz que o rei, ele continua o diálogo e diz: o que é que eu posso fazer para te servir? Ele então pede autorização para sair do lugar em que estava. Quem está comigo, diga amém. Ele então pede autorização para sair do lugar em que estava, para ir ao encontro daquela cidade, para ir ao encontro daquelas famílias. Neemias pediu autorização para sair do melhor momento da vida dele. Neemias não estava pedindo ao rei que ele o liberasse para mudar de vida. Neemias não estava pedindo ao rei autorização para prosperar. Neemias não estava pedindo ao rei autorização para empreender, para fazer algo que queimava no coração dele. Não estava. Neemias estava pedindo autorização para mudar a vida de pessoas que ele sequer conhecia. Quem está comigo, diga amém. Danilo, o que é que você está pregando hoje? Eu não entendi ainda, eu te explico agora. Neemias está no momento mais confortável da sua vida, mas ele é constrangido por uma notícia que o leva a uma mudança geográfica. Não para que a sua vida fosse mudada, mas para que vidas fossem mudadas a partir da vida dele. Alguém para celebrar Jesus por isso aqui? Neemias não está pedindo algo que Deus pudesse fazer para mudar a vida dele. Neemias está pedindo para que Deus o usasse para transformar as vidas que estavam próximas dele. O que eu estou pregando para você hoje talvez não seja o que você queira ouvir, mas é exatamente o que o Evangelho tem para lhe dizer. A cruz não está restrita à tua vida. O Evangelho não está limitado à sua história. Tudo que Jesus faz em você, Ele faz para que Ele seja conhecido a partir de você. Jesus promove Neemias, impulsiona Neemias, estabelece Neemias em um lugar de governo, para que neste momento, em uma percepção de dor, ele se posicionasse para mudar, não a vida dele, mas a vida de pessoas que ele sequer sabia quem era. Alguém comigo diga amém, pelo amor de Deus. Eu digo hoje para você, com muito carinho, meu lindo, Jesus está te chamando não para mudar de vida, mas para mudar a vida de pessoas. A gente vem para o culto para pedir, para clamar, para falar: Deus faz, Deus eu preciso, Deus eu quero. Qual foi a última vez que gastamos tempo chorando por quem não conhecemos? Qual foi a última vez que a igreja se debruçou diante do altar para clamar por quem ela não conhece? Qual foi a última vez que você, Neemias, no ápice da sua carreira, na melhor fase da tua vida, abdicou de tudo isso para se debruçar por pessoas que não sabem sequer o teu nome? Qual foi a última vez que nós abrimos mão das nossas vontades para viver a boa, perfeita e agradável vontade de Deus para nós e para as pessoas que estão em volta de nós? O Evangelho não tem a ver com você. O Evangelho não é sobre você. O Evangelho é sobre Jesus. Você pode olhar para o lado e cutucar essa pessoa ou dizer para ela: o Evangelho não é sobre você. Não, fala com amor, diga assim: me desculpa, mas eu preciso te dizer, o Evangelho não é sobre você. O Evangelho é sobre Jesus. E Jesus, ele passa a ser conhecido através de você, a depender do que você faz com aquilo que você sabe. Jesus passa a ser conhecido por você, a depender do que você está fazendo com aquilo que você está sabendo. Neemias recebe aquela informação, ele não ignora nenhuma delas. Ele se compromete com a dor das pessoas. Ele se compromete com o sentimento de pessoas que ele não conhecia. E ele se disponibiliza para servir essas pessoas. Você pode levantar suas mãos aos céus. Eu quero profetizar algo sobre nós aqui. Eu declaro que nós não seremos uma igreja egoísta. Eu declaro que nós não estamos construindo o império de um homem.
Eu declaro que nós não estamos construindo algo para alguém que tem data para terminar a sua vida aqui. Você, eu, nós estamos construindo o reino de Deus nesta cidade. Jesus está te usando para construir algo eterno, algo que subsiste e permanece ainda que você não esteja mais aqui. Escute uma coisa: o que Jesus está te dando nas mãos para fazer não tem apenas a ver com você, meu lindo. Começou em você, mas não vai terminar em você. Jesus está começando algo glorioso a partir desta casa, mas não vai se limitar, não vai se restringir, não vai acabar nesta casa, vai se expandir por toda a cidade de Salto. Eu declaro isso aqui: a onda de avivamento e de salvação que nós viveremos não está limitada à nossa igreja. Pode começar algo extraordinário aqui, mas não vai parar aqui. Alguém para receber isso aqui e dizer amém, pelo amor de Deus? Se é para Jesus, tem que ser bem mais forte. Vamos lá. Neemias capítulo 1 versículo 3 diz que os muros estavam caídos, os portões já não estavam mais de pé, tinha fogo, tinha destroço, tinha destruição em todos os lados daquela cidade. Havia pessoas que já tinham se acostumado, existiam pessoas que já haviam se acostumado com a miséria, pessoas que já tinham se acostumado com aquele ambiente de caos. Alguém comigo ou não? Meu lindo, não normalize aquilo que não é normal. Não lide com normalidade a respeito daquilo que não é normal. O caos não é normal, a desordem não é normal, a bagunça não é normal, a destruição não é normal. E eu estou declarando sobre nós aqui em nome de Jesus: tudo aquilo que estava destruído começa hoje a ser reconstruído para a glória do nome de Jesus Cristo. Alguém recebe essa palavra? Diga amém. Estavam acostumados. E o grande ponto é que o perigo não é o caos. O perigo é você se acostumar com o caos. O perigo não é o problema. O perigo é você normalizar, se acostumar com o problema. O perigo não é você passar por situações de dificuldade. O grande problema é você normalizar isso e viver uma vida como se isso fizesse parte da sua rotina. Não faz e não vai ficar desse jeito. Alguém para dizer amém por isso? Neemias está indo para romper com aquilo que já era habitual para aquelas pessoas. Neemias está indo para romper com aquilo que eles já haviam normalizado. Levante suas mãos aos céus em nome de Jesus. Esse caos não é normal, ele não vai prevalecer. Essa bagunça não é normal e ela não vai prevalecer. Toda destruição que eventualmente você viu não é normal e ela não vai permanecer. Alguém para dizer amém e receber isso aqui em nome de Jesus? Você pode aplaudir a Ele por isso? Não é normal. Neemias, no capítulo 1, no versículo 4, quando ele se assenta, quando ele chora, quando ele lamenta, ele está dizendo: eu não estou ignorando, isso está mexendo comigo. A fase mais triste da vida de um homem é quando nada mais mexe com ele. A fase mais deplorável da vida do ser humano é quando ele pode ouvir qualquer coisa, descobrir qualquer coisa, mas nada mais mexe com ele. Aquilo não faz mais sentido, não brilha mais o olho dele, não mexe mais com a alma dele. Normalizou. Ah, é assim mesmo, é daqui para pior. Alguém já ouviu isso ou não? Alguém já ouviu essa frase? É daqui para pior. Alguém já ouviu isso aqui?
Não, mas Jesus está voltando. É assim mesmo, é daqui para pior. Ô meu lindo, Jesus está voltando, mas a igreja é a esperança deste mundo. Tem caos do lado de fora, mas tem paz do lado de dentro. Tem bagunça do lado de fora, mas tem ordem do lado de dentro. Tem escassez do lado de fora, mas tem abundância do lado de dentro. Danilo, eu não entendi. Eu estou declarando: sobre a tua casa haverá paz, sobre a tua família haverá abundância. Tem alguém para receber isso? Você podia pular, aplaudir, celebrar, fazer alguma coisa. Vamos lá, meu filho. Neemias, ele não ignora, ele se envolve com a dor que não era dele. Quem está comigo? Neemias se envolve com um problema que não era dele. Quem está comigo, gente? Cutuque alguém se você pode. Diga assim: o problema não era dele. Agora dá uma medida nele, se você tiver liberdade para falar assim: você entendeu? Não, vai, faz isso. Vai lá, mede, fala: você está entendendo? O problema não é seu, mas é seu. O problema não foi causado por você, mas a solução vai nascer de você. Eu estou profetizando. Tem algum crente pentecostal vivo do fogo aqui hoje? Eu estou sozinho aqui nessa casa. Vamos embora, Lagoinha Salto, pelo amor de Deus, meu filho. O problema não foi causado por você. Você não deu causa a ele. Você não tem nada a ver com ele. Mas a solução vai partir de você. Alguém crê e recebe, aplaude, celebra, festeja ele por isso. Pega na mão dele, vem cá, Marcão. Pega na mão dele e fala assim: prazer. Não na do Marcão, né? A do lado aí, pega na mão dele, pega na mão dela. Fala: prazer. Eu sou o maior resolvedor de problemas que você conhece. Vai, meu filho, fala para ele, fala para ela. Fala assim: tudo vai mudar a partir de hoje. Você criou um monte de BO, um monte de problema, mas Jesus me enviou para a tua casa para resolver esse problema. Aleluia. Lá está indo Neemias, abrindo mão do conforto da tua vida, abrindo mão de uma vida incrível que ele estava vivendo. Não estava mais do lado do rei, agora estava do lado de um monte de gente que estava na obra. Está entendendo? Diga amém. Quem já participou de uma obra aqui, levanta a mão para eu ver. Só gente linda, né, ou não é? Gente bonita, cheirosa, é assim, não é? Tudo arrumadinho, cabelinho, ó. Exatamente. É assim ou não é? Acredita. Neemias abre mão do ar-condicionado. Aqui dói, não é? Neemias abriu mão do computador. Quem está comigo? Neemias abriu mão do terno e gravata. Quem está entendendo, diga amém. E Neemias foi para o meio do nada. Neemias foi para onde ninguém queria ir. Neemias foi fazer o que ninguém estava disposto a fazer. Estou pregando para alguém aqui hoje ou não? Neemias olhou e, em vez dele fugir, tapar os ouvidos e ignorar aquela realidade, ele se comprometeu com ela. Eu não entendi, te explico. Você não vai mais ignorar nada que for visto por você. A partir de hoje, o que você vê, você se compromete. A partir de hoje, o que você ouvir é problema seu também. A partir de hoje, o que chegar aos teus ouvidos é Deus te dizendo: vai lá, resolve, porque agora esse problema também é seu. Não é meu. Tenho nada a ver com isso. Beleza. Esse só não é o evangelho que a gente crê.
Quer viver essa vida, tá tranquilo, não tem nada a ver com isso. Mas não fala que isso é evangelho, porque não é. Passou o sacerdote, passou o levita, ninguém fez nada, mas passou quem? O bom. Qual era o nome dele? Ele não era, o nome dele não é samaritano não, gente. Ele era Samaria. Por isso, bom samaritano. Qual era o nome dele? Ninguém sabe. Mas ele passou lá e se comprometeu com um problema que não era dele. Cuidou do rapaz. Levantou o rapaz, botou o rapaz no hotel, pagou a hospedagem dele. Falou, cuida dele. E se ficar mais caro eu volto e pago a diferença. Alguém comigo ou não? Ele não tinha nada a ver com aquilo, mas ele foi lá e se comprometeu com aquilo que estava diante dos olhos dele. Eu estou declarando e orando por uma igreja comprometida, orando por uma igreja responsável, orando por uma igreja que se compromete com aquilo que está diante dos olhos dela. Não, nada será ignorado por essa casa. Se algo acontecer e chegar aos nossos ouvidos, Lagoinha Assalto será a resposta em nome de Jesus. Eu estou declarando, tem alguém para crer isso aqui? Se chegar alguma coisa aos nossos ouvidos, se chegar algo aos seus ouvidos, você será levantado como resposta para aquilo que você ouviu. Quem crê e recebe, diga amém. Maravilhoso. Ele não apenas ouve, ele se compromete. Olha para o lado e fala assim, entendeu? Está baixinho, entendeu, né? Olha para o lado e fala assim, você entendeu? É tempo de aliança. Quem está comigo, diga amém. Diga junto comigo, diga assim, aliança não se quebra, não se rompe. Deus não está te chamando para fazer um favor para Ele. Jesus está te chamando para você viver uma aliança com Ele. O Evangelho não te chama para mudar a sua vida e deixar ela melhor, mais bonitinha. Jesus está te chamando para ver se você tem coragem de abrir mão do palácio e descer para o meio da rua e fazer aquilo que ninguém teve coragem de fazer. Neemias ouve, ele não ignora, ele se compromete. E eu quero que você leia o versículo 4 ao versículo 6 junto comigo. Neemias 1, do 4 ao 6. E sucedeu que, ouvindo eu estas palavras, assentei-me, chorei, lamentei por alguns dias. E estive, o que está escrito aí? Perante o Deus dos céus. E disse, Senhor Deus dos céus, Deus grande e terrível, que guarda a aliança e a benignidade para com aqueles que amam e guardam os seus mandamentos. Estejam, pois, atentos os teus e os teus olhos para o coração do teu servo, a oração do teu servo, que hoje eu faço perante ti de dia e de noite. Por quem? Não. Ele não estava orando por ele? Ele não estava pedindo para ele? Ele não estava jejuando para ele ficar rico? Ele não estava jejuando para ele mudar de vida? Ele não estava fazendo pela casa dele, pelos filhos dele? Não, o texto diz, ele estava orando de dia e de noite pelos filhos de Israel, servos do Senhor. Olha o que ele faz. Eu faço confissão pelos pecados dos filhos de Israel. Eu não pequei, mas eu estou pedindo perdão por quem pecou, Senhor. Eu estou orando, não estou orando por mim não, eu estou orando por eles, para que o Senhor intervenha, para que algo seja feito. Perdoa os pecados deles. Aí, quero que você leia essa parte final do texto. E faço confissão pelos pecados dos filhos de Israel. Olha o que ele diz. Qual que é a palavra? Que eles cometeram contra ti. Não é isso não? O que está escrito?
temos cometido contra ti. Não, o pecado não é apenas deles, o pecado é nosso. Não, a culpa não é deles, a responsabilidade é nossa. Alguém comigo ou não? Não, mas você não conhece o meu chefe. Você não sabe com quem eu trabalho. Desculpa, mas talvez nós precisemos conhecer Jesus. Não tem a ver com a pessoa que está no seu ambiente. Tem a ver com Deus que você conhece. Neemias está pedindo por um povo, não por ele. Neemias está pedindo perdão, não por ele, pelo pecado do povo. A intervenção que ele pede não é na casa dele, é na vida deles. Você está comigo? Acabou esse egoísmo religioso hoje, em nome de Jesus Cristo. A gente faz campanha pra gente, a gente ora pra gente, a gente jejua pra gente, a gente pede pra gente, a gente ora pra... tudo pra gente. Está na hora de você começar a fazer alguma coisa pelo povo. Está na hora da gente começar a fazer alguma coisa por pessoas que nós não conhecemos. Você está comigo ou estou sozinho aqui? Está na hora de você começar a ser resposta no trabalho. Não responder às provocações, mas ser resposta de Deus no meio do lugar que você foi plantado. Está na hora de você começar a ser resposta no meio da sua família, da sua parentela, dos seus amigos. Não responder às provocações que eles estão fazendo, mas ser resposta de Deus no meio daquele ambiente. Tem alguém pronto para viver isso aqui em nome de Jesus? Oraremos não pelas nossas vontades, buscaremos não pelas nossas necessidades, nos levantamos e nos posicionamos por pessoas que não conhecemos, mas que nós nos comprometemos por elas. Você pode aplaudir a Jesus por isso, pelo amor de Jesus Cristo. Aleluia. Neemias assumiu a responsabilidade quando ele diz: nós pecamos, nós erramos. Ele não fez nada, estava lá na dele, na boa, tranquilão na vida dele, servindo o rei, servindo com excelência. Mas quando ele descobriu o que tinha acontecido, ele falou assim: esse problema também é meu. Aí ele entra, meu lindo, ele põe o pé e fala: vamos embora, vamos fazer o que precisa ser feito, Tiago. Vamos resolver, Marcão, o que precisa ser resolvido. Está comigo ou não? É exatamente isso que vai acontecer nessa sexta-feira, não é segunda não. Tem alguém para crer aqui ou não? Não, você não vai resolver na segunda, você vai resolver amanhã. Você vai se comprometer hoje, vai se posicionar agora. E amanhã o perdão já vai estar sendo liberado sobre as pessoas. Vida de pessoas já começarão a ser... Sabe quando você sente o cheiro de chuva? Alguém comigo ou não? Quem já sentiu o cheiro de chuva? É gostoso de sentir, não é? Quero que você sinta o cheiro de chuva agora, você pode? Tem algum doido para fazer isso aqui comigo? Sinta o cheiro de chuva. Ô Danilo, não estou entendendo nada. Eu estou dizendo para você que vai chover sobre a tua vida. O quê? Vai cair água, meu filho, e toda a terra seca vai ser nutrida pela água que desce do céu sobre a tua casa. Estava seco, estava quebrado, destruído, desorganizado, era tudo de um lado para o outro. Jesus está estabelecendo ordem no meio do caos. Vai chover sobre a tua casa um tempo de paz, de favor, de graça. Vamos lá, se é para Jesus tem que ser bem melhor. Vamos lá, gente. Olha para o lado e fala assim: Neemias, fala para alguém, prega para alguém, fala: Neemias não queria mudar de vida, ele queria mudar vidas. Quem está comigo? Não tinha a ver com ele, tinha a ver com o que Deus podia fazer através da disponibilidade dele. Lá está Neemias pedindo
por pessoas que ele não conhecia, fazendo por pessoas que ele também não conhecia, sendo resposta sobre pessoas que ele não conhecia. É fácil amar quem você conhece. É fácil amar quem você convive. É ou não é? Nem é tão fácil assim, porque às vezes força a barra, não força. Aí você tem que dar uma tratada no teu coração, uma esticadinha do céu assim, para ver se você continua amando. Ou só comigo? Alguém normal aqui, levanta a mão para eu ver. Obrigado, Jesus. O fato é que ele estava olhando para quem ninguém olhava. Aí Neemias começa a fazer aquela obra. Ele começou a reconstruir os muros, o Marcos. Ele começou a dar forma para aquele monte de destroço. Ele começou a arrumar, limpar, organizar, levantar. Aí chegam uns amigos, olharam para ele e disseram: ô Neemias, você é bobo, né, moço? Você é inocente. A primeira raposa que encostar nesse muro que você está levantando vai derrubar tudo que você está fazendo. Como se estivesse dizendo a ele: olha, o que você está construindo é frágil. Onde você está investindo o seu tempo é algo volátil. De repente o vento sopra e derruba tudo. Era um desestímulo à continuidade de Neemias. Era tirando ele do entusiasmo que o movia, que o impulsionava. Neemias está olhando para aquilo e de repente tem uma galera com ele. Neemias não estava sozinho. Quem está comigo, diga amém. Neemias não estava sozinho, tinha uma galera com ele. Mas tinha uns 2, 3 perdidos lá no meio, que estava provocando sentimentos estranhos, que estava tentando enfraquecer, que estava tentando tirar a força, tirar o empenho, tirar a coragem, a dedicação. Mas Neemias sabia exatamente o que ele estava fazendo. Se você para no primeiro momento em que você é frustrado ou desafiado, o que você está dizendo é que na verdade você não sabe bem o que você está fazendo. Porque se você tiver clareza no teu coração a respeito daquilo que você está fazendo, se você entender que você é uma resposta para esse tempo, se você entender que você é resposta para uma geração, se você entender que você é resposta para os teus filhos, alguém me ouve? Se você entender que você é resposta para o seu marido, se você entender que você é resposta na vida da sua esposa, se você entender que você é resposta no meio da tua igreja, meu lindo, não há nenhuma notícia contrária capaz de te desanimar. Não há nenhuma notícia contrária capaz de te impedir de continuar. Neemias, foi Jesus que te levantou. Meu lindo, foi Jesus que te colocou de pé. Foi Ele que te deu autorização para avançar. Nada e nem ninguém vai impedir a jornada que já iniciou na tua vida. Não é que vai começar, é que já começou. Não é que Deus vai fazer, é que Ele já está fazendo. Não vai parar, não vai desanimar, não vai desistir, porque há uma missão que não está relacionada apenas à tua vida, mas tem a ver com o que Deus fará a partir de você, em nome de Jesus. Queria que você ficasse de pé, com alegria no teu coração. A banda pode continuar ministrando comigo, vamos lá. Queria que você entendesse que Jesus te chamou para reconstruir uma cidade. Jesus te chamou para reconstruir uma cidade. Às vezes essa cidade se chama família. Às vezes essa cidade se chama negócio. Às vezes essa cidade se chama ministério. Eu não sei qual é o nome da tua cidade, mas Jesus te chamou para reconstruir neste tempo. Alguém crê nisso comigo? Diga amém.
Queria que você fechasse os seus olhos e orasse comigo. Jesus te chama para uma boa obra, meu lindo. Jesus te chama para um tempo presente. Poderoso é o nome dele. Sua casa não vai ficar destruída. Sua família não será destruída. Teu ministério está em processo de reconstrução. Tua casa está em processo de reconstrução. Seus sentimentos estão em processos de reconstrução. Jesus está reconstruindo as suas emoções. Jesus está reconstruindo as suas estruturas. Jesus está reconstruindo as paredes que darão sustento, as colunas que sustentarão a estrutura da sua casa. Neemias, não tem a ver com você, meu lindo, mas Jesus está colocando um fogo no teu coração. Jesus está reacendendo uma chama dentro da sua alma que você não vai conseguir ficar parado. Tem alguém sentindo o que eu sinto aqui nessa noite? Tem alguém recebendo o que Deus está derramando sobre nós aqui hoje? Que esse fogo seja aceso na tua alma, que essa chama comece a queimar dentro de você, que esse desejo de ser resposta, de se posicionar, de ser reconstruído, seja para esse tempo, seja para essa estação. Deus está nos levantando para um tempo de reconstrução. Com os olhos fechados, Lagoinha Salto, se você parar, a sua família para. Se você desistir, a tua família também desiste. Se você parar agora, tem mais gente que vai parar com você. Não ouça Sambalate, não dê atenção para eles. Eles não estão comprometidos com aquilo que Deus gerou no teu coração. A reconstrução já começou. A reconstrução da tua casa já começou. A boa obra já foi iniciada. Agora é apenas tempo de aperfeiçoamento. Jesus está fortalecendo os seus braços. Jesus está reanimando a tua força, para que você não pare, mas continue. Você pode aplaudir a Jesus com alegria.